Este é o segundo vídeo sobre modelos discretos, representações lineares. O primeiro vídeo, este aqui, nós tratamos de uma apresentação geral, fiz a introdução, detalhamos o caso Phi, detalhamos o caso RX, falamos um pouquinho de simulação Monte Carlo para fins de ilustração. E agora vou seguir na sequência os outros modelos que a gente ainda consegue definir usando como base esta representação mais geral, né? Lembrando que esse material todo está detalhado na seção 2.6 do livro. Bom, o próximo modelo que queremos considerar esse modelo, o OEM, que vem do inglês Output Error Model, e a ideia é que o erro, no caso aqui, a variável aleatória branca, vocês estão lembrados que o ni é a variável aleatória branca, ele é somado à saída. Por isso que aparece aqui a indicação de ser um Output Error Model. Okay? Observe que esse cenário aqui é precisamente aquele que a gente faz quando vem no MATLAB, a gente simula uma função de transferência para uma determinada entrada e no final a gente soma ruído branco. É exatamente esse o cenário. Okay? Observe que isso não é um modelo RX, ao contrário do que muitos imaginam. Muito bem, e o outro modelo que queremos também mencionar, muito conhecido, é o modelo Armax. Nós já havíamos visto o ARX, que era o modelo autorregressivo com variáveis exógenas, e agora o Armax vem do Autoregressive Moving Average, então o MA é da média móvel, Moving Average, com entradas exógenas, with exogenous inputs. Muito bem. E nesse caso daqui, vocês estão vendo que os polinômios usados são B e F, e nesse caso daqui são os polinômios A, B e C, sendo que os polinômios estão definidos como já havíamos discutido no primeiro vídeo. Okay? Muito bem, então daqui a pouquinho, quando mostrar a simulação desses modelos, eu imagino que essas coisas ficam um pouquinho mais claras. E o tal do modelo ARMA, hein? O ARMA é o Armax sem o X, ou seja, sem as entradas. Então, se esse daqui, essas duas representações são do Armax, tá, gente? Então, isso aqui é Armax, isso aqui é Armax, isso daqui também é Armax. São duas formas diferentes, dois diagramas de blocos absolutamente e rigorosamente iguais. Ok? Muito bem. E o ARMA? Ora, o ARMA é o Armax sem o X. O X não são entradas, então o ARMA é essa parte do bloco. É como se fosse um sistema com entrada branca que passa por uma função de transferência C sobre A, né, para chegar em Y. Okay? Então, a ideia é aqui, ó, venha para cá, me acompanhe aqui. Então, não tem entradas, então essa parte que não existe, o D é 1, então ficou C sobre A, vezes a entrada Ni, essa é a saída Y. Esse é o modelo ARMA. Então, vocês logo veem o seguinte, entendeu um, entendeu todos, né? Não tem mistério nessas coisas. Okay? Muito bem, então vamos prosseguir. E o último modelo, a última classe de modelos que eu vou mencionar, que é uma subclasse também desse representação mais geral, é o famoso modelo Box-Jenkins, é um modelo de séries temporais. Ele não é muito usado em controle, mas extremamente utilizado em estatística e tem tudo a ver a mesma coisa. Então, vira e mexe, vocês vão encontrar esse tipo de representação e não há nenhuma necessidade de vocês acharem que vocês não conhecem, nunca ouviram falar, eu não sei o que é. Ao contrário, você sabe sim, e basicamente o que é? Observe aqui, é um modelo em que o A ele é simplesmente o 1. E aí acabou, pronto, eu tenho uma função de transferência de processo, uma função de transferência de ruído. Qual é a diferença para essa representação que também tem uma função de transferência de processo e uma função de transferência de ruído? É que nessa representação mais geral, observe que a função de transferência de processo e de ruído tem uma parcela em comum no denominador, ou seja, essas duas funções de transferência têm alguns polos em comum. A menos disso, é tudo a mesma coisa. Muito bem, Box e Jenkins eram
estatísticos, né? Os dois eram britânicos. O Box, ele viveu 96 anos, o Jenkins viveu um pouquinho mais da metade disso, e eles ficaram famosos com esse livro daqui, Time Series Analysis, Forecasting and Control, primeira edição em 1970, hoje está disponível a quinta edição, vocês conseguem comprar, por exemplo, na Amazon. Okay? Não com, além deles, né, com outros dois autores, porque obviamente eles já são falecidos. O Box em particular ficou muito famoso, essa frase dele é ótima, e ele é famoso por ter falado, essa frase. Né? A frase é famosa porque foi ele que disse. Né? Ele diz assim, all models are wrong, but some are useful. Ou seja, todos os modelos estão errados, mas alguns deles são úteis. Isso é verdade. Todo modelo é uma aproximação, às vezes até grosseira, né, do processo. Mas, mesmo assim, esses modelos muitas vezes são úteis para uma série de coisas. Muito bem, então vamos lá. A simulação, modelo Armax, é muito parecido com o modelo RX. Então, a parte autorregressiva está aqui, a parte exógena está aqui. A novidade agora é essa parte aqui, que é a parte média móvel. Então, essa é a parte da média móvel, essa é a parte X, essa é a parte AR. O resto vocês já conhecem porque já viram no vídeo anterior. E o script do vídeo anterior, e esses são o mesmo script traz todos os modelos. Né? Uma realização desse modelo está aqui, e eu digo uma realização porque vocês se lembram que essa parcela é uma parcela estocástica, um processo estocástico branco. Okay? Muito bem, vamos ao famoso modelo de erro na saída, e aqui eu vou simular Monte Carlo. Então, o modelo de erro na saída é aquela situação em que simulamos uma função de transferência de forma determinística, ou seja, sem ruído, sem nada, basicão, e depois de ter feito isso, a gente simplesmente vai e sobrepõe ruído branco para obter a saída. Okay? Muito bem, do ponto de vista algorítmico, como que a gente faz isso? A gente escreve uma equação que aqui utiliza a variável w, é essa daqui. Então, a saída é essa daqui, ou seja, aqui tem o polinômio f, polinômio b, então está aqui b e f, a função de transferência. Observe que não tem a variável estocástica. E então eu simulo essa grandeza é uma grandeza limpa, é o w. E depois eu simplesmente somo w ao processo estocástico unir para achar o y. Né? Então, no caso aqui, o w é a curva em azul. Depois dessa parte meio transiente, observe que as curvas em azul são idênticas, essa parte é idêntica, ou seja, é periódica, porque a entrada é periódica. A vermelha é uma realização do y, e aí já não há periodicidade, porque obviamente já tem o ruído. E o verde são outras 19 realizações, porque ao todo eu pedi 20 realizações. Então, qualquer uma das verdes ou a vermelha são resultado do mesmo modelo de erro na saída. Observe que nesse modelo, o ruído, como ele aparece somado à saída direto, ele é de alta frequência. Não é aquela deformação suave, leve, que a gente via no modelo RX, por exemplo, né? Ou no modelo Armax. Aqui realmente temos um ruído de alta frequência no sinal de saída. O modelo ARMA. Então, o modelo ARMA, vocês lembram que era um modelo sem a parte exógena. Então, aqui eu tenho a parte autorregressiva e aqui a parte de média móvel. Okay? E como não tem a entrada, e a entrada era responsável por fazer aquele sobe e desce, observe que aqui não tem sobe e desce. Né? Não tem sobe e desce porque não tem a entrada que força esse comportamento. E aqui, então, assim, o aspecto estocástico é muito mais acentuado. Então, o modelo ARMA é aquele modelo, né, em que você pode imaginar que a entrada é aleatória. Né? Qualquer uma dessas curvas aqui em verde, inclusive a vermelha, são realizações igualmente válidas desse modelo.
E por fim, então temos a simulação do modelo Box-Jenkins. E aqui a novidade é que eu vou simular esses dois blocos em separado. Então, por exemplo, vamos simular esse bloco primeiro, chamando essa saída de W. Isso é feito aqui. Tá? Então, polinômio F, polinômio B. Observa que não tem ruído, não tem processo estocástico nele. Agora, essa outra parte, deixa eu colocar uma outra cor para... Essa outra parte, então, temos polinômio D, polinômio C e entrada estocástica gerando o ruído E. E o ruído E aparece aqui. Ó. Somei o W com o E, tirar aqui para vocês enxergarem, somei o W com E e eu tenho o Y. E aqui eu tenho uma realização desse sinal Y. Então observem que vimos uma família de modelos em tempo discreto, lineares, estocásticos, né, que respondem por uma gama muito ampla de comportamentos que se encontram por aí. Certamente que não todos, né? Não linearidade não está incluída nesse menu, né? Mas a ciência se virou e ainda se vira muito com base nesses modelos.